Salve nação, saudações rubro-negras, vídeo top, hein galera, resenha da rodada. Cara, o Felipe Luiz tá fazendo história, né? Pois é, os caras querem até dar um quadro no programa Resenha para o Felipe Luiz. Olha isso galera, tá legal o vídeo, tem aqui ex-jogadores elogiando bastante o nosso Mengão e assista o vídeo até o final, isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos, e olha o que eles falaram de Felipe Luiz e do nosso amado Flamengo. Se liga. A gente pode aqui estipular um novo quadro. Elogios a Felipe Luiz. Porque toda semana, pelo jeito, a gente vai ter que falar dele, Capita. Né? É isso, Plé, porque o Flamengo vem apresentando um futebol que está nos encantando, né? Está nos encantando e acho que muito desse futebol se passa pela qualidade técnica dos jogadores, né? Que isso é inegável, os jogadores são muito bons, e do trabalho do Felipe, né? E, enfim, de fazer esses caras... Eu sempre falo, a gente sempre conversa sobre isso, né, Plé? O bom treinador é aquele que coloca os jogadores em posições em que você consegue extrair o máximo deles, que eles possam te entregar o máximo que eles podem em campo. E parece que o Felipe Luiz encontrou o melhor posicionamento para a maioria deles, né? Logicamente que você tem um desfalque, você tem um problema e tem que improvisar em alguma posição, isso faz parte do futebol, mas na maioria das vezes esses jogadores conseguem entregar na maioria dos jogos o que o torcedor do Flamengo espera. Então, assim, uma vitória gigantesca do Flamengo. Lógico que o adversário também tem a questão, né? Porque o Flamengo, com relação ao elenco, é muito mais forte. Mas se você pega o Maricá, só dá pra ganhar no Maricá, né? É isso. Não dá pra pegar o Maricá e ganhar do Real Madrid, É né? exatamente isso. O Flamengo tem que ganhar do adversário que está em campo. E foi o que aconteceu nesse jogo. O Flamengo atropelou o Maricá, belíssimos gols, um time que, além da questão técnica, chama muita atenção a intensidade, o posicionamento, o Felipe, né, a fome, o Felipe Luiz na beira do campo cobrando algumas correções que todo jogo merecem ser pontuadas. Então é isso, Plea. Mais um grande jogo do Flamengo, tecnicamente, e o Felipe Luiz é um cara que está enchendo os nossos olhos. Polêmico. Não, eu concordo 100% com o que o Fábio falou, mas treinador tem que ser parceiro, porque se não for, o jogador vai derrubar. Isso aí não adianta, entendeu? O Felipe Luiz foi um cara que jogou com a maioria desses atletas que estão ali, e ele fala, né, que dificilmente, dentro, né, da cabeça dele, do conceito dele, né, tirar aquele jogador que é parceiro, né, chega no momento que ele tem que pensar, porque o cara jogou com ele Já fica naquela... com os caras, ele diz na coletiva. Então, já avisei que se não tiver rendendo, eu vou tirar, mesmo que custe a tá nossa certo, amizade. mas aí que tem que ser um cara de fibra, por isso que ele está se tornando hoje um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. O treinador tem que ser honesto, não parceiro. Honesto. Falar no olho. O cara tá merecendo jogar, coloca pra jogar. Pra mim é isso, porque no Sevilha eu não tive treinador parceiro, não. Mas ele foi honesto comigo. Mas eu tive treinador parceiro, hein? Tive um cara que foi o Paulo Tuori. Esse foi parceiro pra caramba. Esse aí eu também Fabinho não me deixa mentir. Esse era muito parceiro. Esse eu peguei um pouco. Esse aí era gentleman, parceiro, sabia de futebol. Esse era e todo mundo gostava dele. Olha o que deu. Tive a felicidade. Agora, quando você não... Porque eu falo assim, a gente jogou, a gente sabe. Porque quando você tá feliz, você tá jogando, pô, você tá feliz, você é parceiro, ninguém mexe. Beleza, meu treinador é meu parceiro. Agora, quando você não joga... Como tem muitos que não jogam, o que vai acontecer? Pô, o treinador é um traíra do caramba. Então. Mas se você mantém, assim, se você mantém os jogadores motivados, se você tem um sistema de jogo que favorece os caras, é lógico que um jogo ou outro, o jogador vai ter uma baixa de rendimento, mas a tendência é que os caras estejam sempre em alto nível. E você pensar nesses jogadores do Flamengo, os jogadores principais, jogando em alto nível, é difícil você mexer, né? Até porque é o Flamengo, né? E o Flamengo precisa ter jogadores em alto nível. E a primeira entrevista do Felipe, quando ele assumiu como treinador do Flamengo, ele já disse, né, que já não iria jogar os amigos, essa questão. Isso já ficou claro para ninguém questionar num momento como esse, se estiver jogando um amigo ou outro. Ele continua sofrendo, né? Ah, mas vai sofrer, é natural. Ele sempre bate nessa tecla. E ele não joga, né, com o Luiz Araújo. Se jogou um pouquinho só. E ele, falando do Luiz Araújo, autor do 4º gol na goleada de 5-0 sobre o Maricá, que deu ao Flamengo o título da Taça Guanabara, confessou que muitas vezes se pune ou vai contra os próprios pensamentos e decisões dele por não
colocar o Luiz como titular. Quer dizer, é uma coisa que deixa o Felipe Luiz agoniado. Eu acredito que deixa ele agoniado, mas essa declaração, obviamente, é para valorizar todo o elenco. O treinador inteligente, ele valoriza mais o reserva quando é utilizado do que o próprio titular. Foi o que o Fábio falou, para deixar todo mundo motivado, para todo mundo se sentir útil, né? esse é o grande desafio dos grandes treinadores, que o Paulo Autori fazia. Não dar atenção para os 11, 12, 13 que costumam jogar com mais frequência. Mas é você falar lá pro 19º, 18º lá que trabalha, às vezes fica fora de um coletivo, você cumprimentar o cara pelo nome, dar atenção no jogo de não no treino de não relacionados, o treinador tá lá, não é o auxiliar que tá dando o treino. Então esse é o treinador inteligente que valoriza todo o grupo que tem na mão, e o Felipe é esse cara. Fora que muito tempo de Europa, né, jogando com grandes treinadores, e você chega no futebol brasileiro onde, claro, óbvio, tem muito mais espaço, e com as ideias que ele tem, você conseguir montar um time de pegada, né, num campeonato carioca que, né, a gente sabe que não é um campeonato tão exigente, como é o Campeonato Paulista, como é os estaduais, tem mais espaço para você jogar. O Felipe Luiz deita e rola com o esquema tático. É um híbrido Simeone e JJ, Capita? A gente já escutou muita coisa, né, Plea, com relação ao sistema. Assim, eu não vou comparar, eu colocar, né, é a ideia do Jorge Jesus ali, ou é a ideia do Simeone. Os 2 primeiros gols originados... É um estilo de jogo. Escanteio. É um estilo de Escanteio jogo que sempre foi a jogada mais forte, sim. ou uma das jogadas mais fortes do Atlético de Madrid. O resto que a gente viu se assemelhou muito, claro, abstraindo o fato, ou não abstraindo o fato de ser Campeonato Carioca, como disse o Amoroso, de exigências diferentes, exigências menores, mas lembra muito o time de 2019 ou não? E automaticamente você tá, assim, se você é muito superior ao adversário, Plea, o estadual se tornou um pouco isso também, é uma forma de você, não é desrespeitar, mas de você treinar, né? Você colocar em prática tudo aquilo que está no dia a dia dentro de um jogo, né? Em um enfrentamento com caras que você não está acostumado no dia a dia de trabalho. Então é isso, assim, eu acho que o Felipe está usando muito bem essa questão também, porque é lógico que o Flamengo vai enfrentar campeonatos bem mais difíceis, adversários mais difíceis, mas quando tiver esse enfrentamento, o Flamengo já vai estar bem ajustado com relação a posicionamentos, intensidade de jogo. Então é isso, é um time que, não vou comparar com outros treinadores, mas é um time que tem uma marcação sob pressão quando necessário, é um time que abaixa a linha muito rápido e recompõe, né? É o melhor Flamengo de 19 para cá? Então é um movimento pequeno ainda, assim, né, pra gente analisar dessa forma. Mas, assim, olhando para os jogos do Flamengo, não só pelos resultados, mas a maneira como o Flamengo tem jogado, eu falo muito assim, Plea, eu já falei isso algumas vezes, assim, o Flamengo, ele é muito essa questão campo-arquibancada. Então eu vou usar essa questão. Hoje o torcedor do Flamengo que vai no Maracanã, ele olha para esse time e vê tipo, a essência, o DNA do Flamengo em campo. Acho que isso é uma bacana e eu acho que o torcedor do Flamengo o flamenguista, ele tá muito feliz com o que tá assistindo. E ele dá a entrevista, ele fala disso, né? Essa questão que o Fábio fala bastante, bate bastante nessa tecla, que ele conversou bastante com o auxiliar dele para quando assumiu o Flamengo, que no Flamengo não basta só vencer, né? Você tem que vencer e convencer na maioria das vezes. E no Atlético de Madrid, onde ele fez a maior parte da carreira dele, só o vencer bastava, né? Tava ótimo. Então é mais uma atitude inteligente dele de saber onde você está. De repente essa é a característica do Felipe como treinador, claro, mas de repente num outro clube, ele entendendo o formato daquele outro clube, isso possa mudar. Isso é mais um mérito dele, né? Lá na Espanha, pelo Atlético de Madrid, né, ter 2 concorrentes difíceis, né, Barcelona e Real Madrid, com certeza a obrigação dele seria vencer, vamos ganhar, vamos pontuar. Eu acho que é pela característica do Simeone, cultura do clube. Mas aqui dentro do futebol brasileiro é mais fácil. Ele sabe que ele tem um time bom na mão dele. Então, além dele ter um time bom, além dele convencer, né, a torcida e mostrar o futebol que ele tem pelas características dele, isso aí facilita bastante, né, o trabalho dele. Ô, Luiz, Campeonato Brasileiro, pensando nesse Flamengo no Campeonato Brasileiro e pensando nos rivais mais diretos, os times aí que nos últimos anos brigaram efetivamente pelo título. Você vê, de repente, o rubro-negro sobrando mais do que nos anos anteriores? Eu acho que hoje o melhor futebol é do Flamengo, até porque o melhor elenco do Brasil, para mim, é o do Flamengo. Mas o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, acho que não vai ter uma vida tão fácil, né?
tem o Inter de Porto Alegre, tem o Palmeiras, tem o próprio São Paulo, que sempre dificulta para o Flamengo. O Santos. Tem o Santos Corinthians, agora. Atlético Mineiro, Corinthians. Botafogo. Então, hoje eu vejo o Flamengo com melhor futebol, um pouquinho à frente dos demais. Então, mas eu um acho que time mais mais que pouquinho. ajustado. No momento, acho que é mais do que Complica, mas é difícil a gente falar no momento, amostragem, porque o ano passado, óbvio que a expectativa em cima do trabalho do Tite era muito grande, mas a gente não tem que lembrar que, cara, foram 6, 7 lesões que prejudicaram muito o trabalho. A gente não sabe o que vai acontecer durante a temporada. Nesse recorte inicial do ano, sim, o Flamengo vai sobrar, é favorito ao título. Mas a temporada é muito longa, cara. A gente não sabe se vai chegar em todas as competições, se vai valorizar mais uma do que a outra. Se vai sair complicado. jogadores. Se vai sair time jogador, se vai ser vendido. valorizado, sempre vende jogador. O Flamengo tá sem um centroavante de ofício ainda, né? Ainda tem essa É o Assim, um Pedro, né? atacante Tá que voltando. tá fazendo Só falta. no meio do ano que ele volta, o Pedro. No meio do ano que o Pedro volta. Em abril. Pensando no Campeonato Carioca, lógico, favoritaço. Para a semifinal, 2 jogos contra o Vasco da Gama. De que tamanho seria a zebra se desse Vasco, Luiz? Uma grande zebra, né? Zebrão. Hoje, vendo os dois times, né? Que o Vasco está jogando e que o Flamengo, com certeza, seria uma grande surpresa se o Vasco, em 2 partidas, eliminasse o Flamengo. O problema tá aí, né, Plia? 2 partidas ganhar do Flamengo, esse Flamengo que tem muito bons jogadores, que está jogando muito bem, e ser eliminado pelo Vasco, que hoje não está, né, ajustado, não tem um grande futebol, né? Mas um clássico tudo pode acontecer, né? Até se classificou batendo o Botafogo, né? O Botafogo que mesmo com todas as baixas que teve de um ano para o outro, segue sendo mais forte que o Vasco. Mas o Vasco não tomou conhecimento e mim tá ganhou aí no Botafogo, que terminou em 9º, né, Johnny? 9º o Campeonato Carioca. Não entrou nem no... Vai ter Taça que Rio, né? suar para conseguir vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Vai ter que ser via Campeonato Brasileiro. Essa é a grande surpresa do Na outra semifinal, o Volta Redonda fez uma campanha significativamente melhor do que o Fluminense. É claro que nesse momento camisa pesa. E pensando numa possível final, não vou falar provável, numa possível final Fla-Flu, o único time que até aqui, aí curiosamente, parece ter um antídoto para conter o Flamengo é justamente o Fluminense, né? Tivemos um 0-0 recente, um jogo muito ruim, e a única derrota do Felipe Luiz desde o ano passado, quando assumiu o Flamengo e já de cara conquistou a Copa do Brasil, foi para o Fluminense. Numa final Fla-Flu, você acha que o equilíbrio pode ser um pouquinho maior, pode ter uma desproporção menor, Capita? Então, assim, por conta desses últimos resultados, né? Não sei se o Fluminense achou uma solução para enfrentar o Flamengo. O quanto isso também pode motivar os jogadores, né, do Flamengo com relação a esse confronto, se ele vier a acontecer, né? Então a gente não pode atropelar as coisas, assim, já pode imaginar. Aconteceu isso em Minas, né? Todo mundo já imaginando a questão Atlético Mineiro e Cruzeiro, como é que seria o confronto entre Gabigol e Hulk, por exemplo. E aí um deles acabou ficando pelo caminho. Assim, que na minha opinião, Flamengo e Fluminense são favoritos para o confronto, eles são. E aí, com relação a esse jogo, se vier a acontecer, eu acho que tem motivação para os dois lados, sabe? Tem a motivação do Fluminense, que já enfrentou, já venceu, sabe? De você ter um pouco mais de confiança, de entender um pouco mais o caminho, que é vencer o Flamengo, ou enfrentar o Flamengo de igual para igual. E tem o lado do Flamengo também de, talvez, quebrar essa sequência, entre aspas, aí, e conseguir o título. Mas é assim, é um jogo gigante, né? É um clássico carioca, grandes jogadores, mas o Flamengo, para mim, é favorito contra o Vasco. E se caso enfrentar o Fluminense na final, o Flamengo, para mim, é favorito também. Tá aí, galera. Vídeo top, programa legal, né, cara? Eu gostei desta edição do Resenha da Rodada, viu? Eles encheram a bola do Felipe Luiz, falaram bastante do Mengão e, cara, é gostoso de assistir um programa assim, né? Quando tá tudo bem é gostoso, né, cara? Agora quando o time tá em baixa é duro, é difícil assistir, viu? Tanto é que ultimamente os vídeos aqui do canal estão bombando. Cara, este vídeo aqui foi da segunda-feira à noite, tá? O programa foi ao ar 11 horas da noite da segunda-feira, tá bom? Então, assim, eles não sabiam que o Pedro já tinha iniciado ali a preparação, né, física para estar voltando aos poucos aos gramados. Então, Pedro, a previsão para ele voltar a jogar já é em abril, galera. Olha que notícia maravilhosa que saiu na noite de segunda para terça-feira, né?
top essa notícia. E o jogo de ida entre Vasco e Flamengo será no Newton Santos, né? Os dois jogos são dia 1º de março e dia 8 de março. Já o Fluminense Volta Redonda joga dia 2 e dia 9 de março. Também no mesmo horário. E, cara, neste momento aqui, para falar que não tem nada assim, tá tendo futebol no momento que eu estou gravando o vídeo aqui. E, para minha surpresa, o Bahia tá vencendo o The Strongest por 3-0, galera. Está avançando aí na pré-Libertadores. É bacana, né? É bom eliminar esses times aí de altitude. Cara, jogar na Bolívia não é para qualquer um. O Bahia foi lá e empatou o jogo lá em 1-1, cara. Com um jogador a menos, hein? O Bahia foi bem na semana passada e agora tá vencendo aí o The Strongest por 3-0. É menos um time boliviano para encher o saco na Libertadores, né? Menos um. Isso é bom demais. Parabéns ao Bahia. Valeu, nação. Tamo juntos. Deixa o like para ajudar o canal, se inscrevam e ative o sininho. Valeu. Saudações rubro-negras. Fui.